Band FM. Às vezes a gente se submete a cada coisa nessa vida, né? Seja por medo, por comodidade, por insegurança até. Demorou muito para eu aprender. Mas hoje eu quero compartilhar minha história para que todo mundo veja que demorar para ir em busca da própria felicidade pode custar caro. E que a gente não pode aceitar nada menos do que merecemos. Eu sempre sonhei em encontrar o homem perfeito, aquele com quem eu me casaria, teria filhos, uma vida boa e envelheceria junto. Quer dizer, eu sabia, sempre soube, que ninguém é perfeito. Mas eu também sabia que poderia encontrar um homem que no mínimo me amasse, me cuidasse e me respeitasse também. Ao longo da vida eu tive algumas decepções, mas aí eu conheci o Gilberto, que era realmente aquele homem que eu tanto buscava. Desde o começo do nosso namoro, ele mostrou ser um verdadeiro cavalheiro. Já viu hoje em dia homem abrir porta do carro para mulher? Pois é, ele abria. Além disso, ele sempre tinha um elogio para me fazer. Sempre falava do meu cabelo, da minha roupa, do meu perfume. Não tinha um dia em que ele não notasse alguma coisa em mim e falasse bem. O Gilberto era amigo de um primo meu. E por ser já um tanto conhecido, eu fiquei ainda mais tranquila. Todo mundo dizia que ele era mesmo um bom rapaz. E tendo essa certeza, aí eu me joguei de cabeça naquele relacionamento. Ele conquistou a mim, conquistou a minha família, os meus amigos. Pensa num homem bom de conversa, simpático, divertido e ainda muito prestativo. Prestativo. Não podia haver alguém com problema, uma dificuldade que ele corria para ajudar. Eu admirava demais tudo isso e cada dia eu tinha mais certeza de que tinha tirado a sorte grande. Depois de mais de 2 anos de namoro, veio o pedido de casamento. Engraçado que já tinha passado um tempão de relacionamento e eu continuava muito, muito apaixonada pelo Gilberto. Ainda tinha aquele frio na barriga, sabe? Ainda parecia comecinho. Então, quando ele me pediu em casamento, eu quase morri do coração. Eu sei, Marta. Eu já falei isso pra você. Eu sei. Desde o primeiro dia, eu sei que a gente vai ficar junto pra sempre. Meu amor. Isso é tudo que eu mais quero. E eu também. Olha, vai se realizar. Eu já vejo a gente com uns 3 ou 4 filhos, uma casa bonita. Vai ser... Olha, a gente vai ser muito feliz, muito. Você não acha? Olha, eu nunca imaginei, assim, ter tanto filho. Mas, por que não, né? Tá vendo? Tá vendo? É por isso que eu te amo. Nosso casamento não teve luxo, mas teve tudo o que eu quis. Decoração, festa, uma cerimônia linda e emocionante. Eu estava muito ansiosa para começar minha vida de verdade ao lado do homem que eu tinha escolhido. E eu não me enganei quanto a ele, não. Tudo foi acontecendo exatamente como eu tinha sonhado desde menina. A nossa vida era tranquila, era feliz. Logo que a gente casou, eu fui morar na casa dele. E menos de 1 ano depois, já engravidei do nosso primeiro filho. Depois de 2 anos, veio o segundo. 2 meninos. 2 crianças lindas, saudáveis e que enchiam a nossa casa de amor e alegria. Quem passa pela rotina com 2 filhos pequenos sabe como é difícil. Mas desde que eu tinha tido meu primeiro filho, o Gilberto tinha me dito para largar o emprego e ficar em casa. Eu não queria muito, mas eu aceitei. E com a chegada do segundo filho, ficou praticamente impossível voltar a trabalhar. Foi por aí que meu marido disse que queria ir para uma casa maior. Ele falou que tinha dinheiro, que podia bancar. Eu me sentia mal de não ajudar nas contas, de só ele trabalhar. Mas ele dizia que era o homem da casa e era obrigação dele cuidar da família. Eu nunca tive noção de quanto meu marido ganhava, se ele tinha ou não dinheiro guardado, nada mesmo.
não fazia diferença para mim. E se ele dizia que a gente podia se mudar, então a gente mudaria. Fomos atrás de uma casa maior naquele bairro mesmo e depois de visitar algumas, achamos a casa perfeita. Uma casa com 3 quartos, um quintal grande, uma cozinha que parecia cozinha de novela, sabe? Eu fiquei tão encantada. E o Gilberto, vendo aquele brilho nos meus olhos, fechou o negócio. A nossa fase era tão boa, tava tudo tão bem, que logo veio o nosso 3º filho. Foi mesmo uma escadinha. Cada menino tinha a diferença de 2 anos pro outro, mais ou menos assim. E apesar de ser uma rotina cansativa, claro, eu não me queixava, não. Era a vida mesmo que eu tinha pedido a Deus. Mas talvez não fosse a vida que o Gilberto tinha pedido. Eu não sei direito por quê. Não sei mesmo. Tudo era tão bom, era tão feliz. Mas a gente vê tanto disso por aí, né? A gente só não espera que vá acontecer debaixo do nosso teto. E comigo aconteceu. Começou assim aos poucos, com um gesto ou outro mais indelicado, um carinho que não veio, uma palavra mais atravessada. E quando eu vi, o meu marido já não me tratava como antes. Já não fazia questão da minha presença e nem conversava comigo direito. Eu perguntei, claro que eu perguntei. Perguntei muito o que estava acontecendo. Mas ele sempre falava que nada, que era coisa da minha cabeça. Pedia para eu não aborrecer ele. E eu ficava na minha. Eu ficava porque eu tinha medo de piorar ainda mais a situação. Eu me dividia entre as tarefas da casa, cuidar de 3 crianças, sendo que a criança mais velha tinha só 8 anos. E ainda tentar agradar o meu marido. Era isso que eu fazia. Eu me sentia incapaz em todas as funções. Acho que eu fui me tornando cada vez mais triste. E isso fazia o Gilberto ficar mais e mais distante. Era uma bola de neve. Eu surtei. Eu procurei alguma prova de que ele tivesse me traindo. Mas se estava, fazia tudo tão bem feito porque eu não achava nada. E o que podia ser então? Será que ele simplesmente tinha deixado de me amar? Sim. Essa foi exatamente a resposta dele. Eu, na verdade, eu não sei explicar direito, Marta. Eu não sei, porque as coisas mudaram. As coisas mudaram muito, eu não sinto mais aquela paixão, sabe? Eu não me sinto motivado nessa nossa vida. Mas, meu Deus, Gilberto. Meu Deus, por quê? O que é que eu fiz de errado pra você? Nada. Eu só, sabe, o amor mudou. Eu não te vejo mais como minha mulher. Tem outra, né? Não tem. Tem outra, né? Não tem. Admite pra mim, tem outra. Não tem mesmo, de verdade. Olha, eu sei que vai ser difícil, mas eu acho que é melhor a gente se separar. Eu andei pensando muito e como a casa é minha, eu não vou sair daqui. Mas você também pode ficar. Você e as crianças. Eu nunca mandaria você embora. Eu fiquei indignada com aquilo. Ele falou como se estivesse me fazendo um favor. Ele estava terminando o nosso casamento, mas ele queria o quê? Parecer que era bonzinho pra poder me deixar ficar em casa? Eu era a esposa dele, mãe dos 3 filhos dele. Se não fosse ali, pra onde que eu ia? Sem emprego, sem dinheiro? Então, mesmo me sentindo muito humilhada, eu fiquei. Fiquei principalmente porque ainda tinha esperanças de reatar o meu casamento, de conquistar o meu marido. Mas aí, conforme os dias iam passando, eu só via que ele estava cada vez mais distante. Para os outros, ele não falava que a gente tinha se separado. Ele queria manter as aparências. Mas em casa as coisas eram bem diferentes.
Primeiro que ele mandou eu sair do quarto. Nossa casa tinha 3 quartos, mas o outro quarto nem tinha cama. Então eu dormia num colchonete no chão. Ele dizia que a casa era dele, a cama era dele, tudo era dele, comprado com o dinheiro dele. E que para eu ficar, eu tinha que entender isso. Ele falava como se não fosse um completo absurdo. Mas eu aceitava. Eu aceitava tudo. Tudo por achar que ainda tinha salvação. E também porque eu queria poupar os nossos filhos. O mais velho já entendia direitinho. E o do meio também. Percebia, né? Percebia que as coisas não estavam normais. Eu passava o dia sorrindo, chorando escondido, mas sorrindo na frente dos meus filhos. Já o Gilberto, meu Deus, como ele me humilhava. Aquele homem cavalheiro, de repente morreu. Eu me sentia, sabe, uma intrusa ali. Eu me sentia um objeto velho que a pessoa quer se desfazer, mas não consegue. Ele saía quase toda noite, não dava satisfação, não avisava para onde ia ou a que horas ele ia voltar, mas fazia questão de exigir que tivesse comida pronta quando ele voltasse para casa. Até que chegou a pandemia, né? Deus me perdoe, mas naquele momento, quando ninguém sabia direito o que estava acontecendo, eu até cheguei a achar bom que a gente fosse ter que fazer quarentena. Era a chance que eu precisava de ter o meu marido de volta na nossa casa, sem sair, cuidando dos nossos filhos. Mas o meu pesadelo era longe de acabar. Longe. O Gilberto ultrapassou todos os limites possíveis. Todos os limites imagináveis com o isolamento. Ele simplesmente apareceu com uma mulher na nossa casa. Não teve aviso, não teve conversa. Eu nem sabia que ele estava namorando, eu não sabia. Mas ele apareceu lá com ela. Era um sábado à tarde. Eu estava com as crianças no quintal e ele entrou com ela. Uma mulher bem mais nova, cheia de maquiagem, roupa que eu não usaria nem na idade dela. Uma pessoa que me olhou de cima para baixo e me deu uma risada de desdém. Gilberto deixou uma qualquer fazer isso com a mãe dos filhos dele. Mas afinal, que consideração ele tinha por mim, não é? Ele chegou lá avisando que a namorada do papai ia morar na casa com a gente. Eu fiquei tão chocada. Eu fiquei tão chocada que eu comecei a chorar de vergonha. Eu falei que aquilo era uma loucura, que ele estava querendo me matar. Olha, se você não gostar, se você não quiser, você fique à vontade, você pode ir embora. Você já tá fazendo hora extra aqui mesmo. Eu vou pra onde, Gilberto? No meio de uma pandemia, eu vou pra onde com 3 crianças? E isso não é problema meu. Os meninos podem ficar, mas olha, você na verdade, você não se toca não, hein? Você não se toca. Você não tem amor próprio? Eu não vou deixar meus meninos, eu não vou deixar. Ah, então fica, né? Eu sou homem e eu tenho palavra. Eu não vou te pôr pra fora, mas você fique sabendo que a casa é minha e que eu trago pra dentro quem eu quiser. Eu só podia ir pra casa da minha mãe. Mas não cabia gente lá. E eu também não queria incomodar, né? Eu passei a pior noite da minha vida ali. Gilberto fez questão de esfregar na minha cara a noite de amor que ele estava tendo com a mulher. Eu fui obrigada a ouvir. A ouvir os dois se divertindo sem a menor vergonha. Só Deus sabe o que eu passei. E eu passei por quase 10 dias. Via ela mudando as coisas dentro de casa, criticando os meus enfeites, rindo da minha roupa.
falando mal da minha comida. Dizia até que os meus filhos eram mal educados. Até que um dia eu não aguentei. Eu peguei ela pelos cabelos e eu puxei tanto que quando eu terminei, tinha quase uma peruca na minha mão. O Gilberto tentou me separar, mas já viu, né? Já viu alguém com raiva? A força fica 10 vezes maior. E eu bati. Bati mesmo. Eu não me orgulho disso. Mas se falar que eu me arrependo é mentira. Não me arrependo. Dar aquela surra naquelazinha lavou a minha alma. E como o mais errado era o Gilberto, ele também não passou ileso, não. Porque eu ainda peguei uma panela e joguei nele no meio da confusão. Depois disso, eu só podia fazer uma coisa, né? Arrumar as minhas coisas, a dos meus meninos e ir embora. Eu fui embora. Claro que minha mãe, mesmo sem ter muito espaço, acolheu todos nós. E assim ainda estamos, vivendo com ela, dando o nosso jeito e curando as nossas feridas. Ainda é difícil para mim acreditar num futuro melhor e feliz, mas aqui mesmo, no Quem Ama Não Esquece, eu escuto tantas histórias bonitas, histórias de superação de mulheres fortes que conseguiram dar a volta por cima. Que mesmo parecendo impossível, não desistiram. E eu não vou desistir, não. Não vou. Não vou desistir de ser feliz, porque é isso mesmo que eu mereço.